Há esperança para você, querido. Você é amado de Deus. Tu és grande, Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, exaltamos a ti. Ó Deus querido, o Senhor sempre tem feito e sempre fará maravilhas em nosso meio, Pai. Porque é o Senhor quem cuida de nós e estamos firmados, ó Deus, na tua palavra, estamos firmados, ó Deus, no teu querer. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante de ti a nossa vida, colocamos diante de ti o nosso coração. Eu apresento a ti, Deus querido, cada irmão, cada irmã que está comigo aqui nesta noite. Eu apresento a ti, Deus querido, cada pessoa que está participando conosco dessa live. Pai, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor venha abrir-lhes, ó Deus, o ouvido, venha abrir, Deus querido, o coração dessas pessoas, para que, Deus, recebam a tua palavra, para que recebam, Deus querido, a tua boa, Deus querido, e perfeita palavra, que caia no coração, na vida desta pessoa como uma semente, para que germine, para que produza frutos, em nome do Senhor Jesus. Pai, toma, Deus, a minha mente, toma agora o meu coração. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, toma a minha vida agora, toma a minha boca. Ó Deus, e que a tua verdade seja revelada a nós, para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Abram a Bíblia de vocês, no livro de Jeremias, capítulo 31. Jeremias 4? 31. Nós iremos ler do versículo 15 ao 17. Diz assim: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Amém? Aleluia. Assim diz o Senhor, reprime teu choro. Aleluia. Amém? O texto aqui de Jeremias está falando a respeito do sofrimento, do choro das mães de Israel, que lamentavam, queriam chorar pelos seus filhos. E consequentemente também da nação, que sofreria algumas retaliações de seus inimigos. O texto usa a figura de Raquel. Raquel, aquela filha, aquela mulher de Jacó, a segunda esposa de Jacó, filha de Labão, mãe de José e Benjamim. Aqui essa mulher, ela está trazendo, a figura dessa mulher está trazendo o sofrimento de todo Israel. Não sabemos, não sei o porquê que o profeta Jeremias usa a figura dela. Compreendo que talvez seja por tudo que ela significava naquela nação. Mãe de José, a esposa amada de Jacó, a preterida de Jacó. A mulher que sofreu por não poder ter filhos, até que o Senhor deu a ela a graça de ter José e Benjamim. Essa
mulher que comeu o pão de amarguras, de sofrimento, talvez seja por isso. Ela também estava nos dois reinos de Israel, no reino do norte e no reino do sul. Sabemos que quando o reino foi dividido, no reino do sul ficou a tribo de Benjamim, e no reino do norte os descendentes de José. Então ela poderia perfeitamente representar toda a nação de Israel. Mas fato é que o profeta aqui está usando a figura de Raquel, a figura dessa mulher que representava tanto para a nação de Israel. Então ali, profeticamente, ela está representando, em primeiro momento, aquelas mães que tanto sofreram. No segundo momento, representando a nação de Israel. E eu posso dizer que no terceiro momento, ela está ali representando a igreja do Senhor. A igreja do Senhor que desde a sua concepção vem tendo embates duros com o inimigo de nossa alma. Embora Jesus Cristo tenha nos garantido que prevaleceremos contra os nossos inimigos. Então nós vemos aqui esse choro de Raquel representa a perca, representa o exílio, representa a morte, representa as calamidades, representa o sofrimento de toda a nação de Israel. Nós sabemos que a história de Israel, ela sempre foi uma história muito dura, muito sofrida, desde lá do início. Se nós olharmos a trajetória de Abraão, que não foi fácil, nosso pai da fé, não foi uma trajetória fácil para ele. E Isaac, o seu filho, também teve uma trajetória dura, difícil, embora tenho que ressaltar que todos eles foram vencedores, porque permaneceram na fé, porque não abandonaram a fé. Podemos também dizer a respeito de Jacó, que também teve que batalhar, que comer o pão das dores, mas glória a Deus, também foi um homem vitorioso. Podemos citar também Lia, que estava junto à primeira esposa de Jacó, que também participou ali das angústias, dos sofrimentos, e com certeza também sofreu com aquela nação que estava nascendo ali daquela família. Mas Raquel, embora amada por Jacó, sofreu a vergonha de não poder ter filhos. Sofreu as críticas, porque nós sabemos o que representava naquela época a mulher ter filhos. Sofreu. Mas depois de muito tempo, o Senhor deu a ela a graça de ter um filho, José, um excelente garoto. Depois, mais uma vez, o Senhor deu a ela a graça de ter um filho, Benjamim. E no parto desse filho, ela falece. Então, talvez por isso a figura dessa mulher esteja sendo usada assim, de forma tão extraordinária, mas impactante, porque nós sabemos o que é o choro de uma mãe ao perder o seu filho ou os seus filhos. Embora Raquel não tenha vivido para ver isso, mas sabemos qual foi a trajetória dos filhos dela. José, ainda muito novo, foi vendido como escravo e foi levado para o Egito. Foi levado como escravo. Ali no Egito o Senhor mostrou a ele grandes coisas. Ali no Egito ele teve uma experiência extraordinária com o Senhor. Mas ele foi levado para o Egito de forma trágica, de príncipe, de filho preterido de seu pai, a escravo, perseguido. Mais tarde,
Benjamim, ele teve que ser levado para o Egito como garantia, deixando no coração de seu pai um grande buraco, um grande vazio. O pai que pensava, poxa vida, perdi o meu filho José, e agora? Será que irei perder mais um? Será que irei sofrer a dor de perder mais um filho? Foram muitas lágrimas, muito choro derramado por aquela família. Embora Raquel não tenha visto tudo isso. Lá no Egito, já no Egito, o povo de Israel foi escravizado. Foi duramente escravizado. E não bastava ter sido escravizado, Faraó deu uma ordem para que matasse as crianças de 2 anos para baixo. E essa ordem foi cumprida. Os soldados de Faraó saíram como cães ferozes, raivosos, destruindo todas as crianças da descendência de Jacó. Da descendência de Jacó. E Moisés, o libertador, ele teve que ser colocado no rio Nilo pela sua mãe, a deriva. Imagina o choro daquela mãe, sabendo dos perigos do rio, sabendo que aquele cesto que Moisés foi colocado poderia virar, que um animal, um crocodilo poderia ir ali e comer aquela criança, mas ela teve que fazer isso para ver se livrava o seu filho da fúria de Faraó. Muito choro, muita angústia, muito sofrimento. E a nação de Israel nasceu desta forma. Quantas mães tiveram que chorar as percas dos seus filhos? A nação de Israel, mesmo diante de tanta adversidade, foi escolhida por Deus e cresceu, e venceu todas as barreiras, as dificuldades. E de tribo, de um pequeno povo, tornou-se uma grande nação, em uma potência, em um império. Mas em determinado momento se desviaram da glória de Deus, e Deus permitiu que os seus inimigos os alcançassem. E o reino do norte, primeiramente, foi destruído pelos assírios. Foi dominado pelos assírios. Muitos filhos foram destruídos, foram mortos, outros foram levados cativos para a Síria. O reino de Judá mesmo, vendo tudo isso, continuou errando, e o Senhor permitiu que os babilônicos entrassem no reino de Judá. E os babilônicos entraram e massacraram e mataram a muitos. E levou cativo para a Babilônia muitos dos seus jovens. Mais choro, mais dor, mais angústia, mais sofrimento, mais morte. E a história deu seguimento. Contudo, a mão poderosa do Senhor estava estendida sobre a nação de Israel. E aquela nação continuou caminhando, continuou prosseguindo. Mesmo no exílio ela cresceu, ela prosperou. Mesmo no exílio, viu as mãos do Senhor, e o Senhor permitiu que um dia eles voltassem para a sua terra. Permitiu que se estabelecesse novamente, muitos voltaram. Israel foi reconstruído. Chegamos na época do Senhor Jesus. Maria concebe a promessa do Emanuel, do Deus conosco. E depois, Jesus haver nascido, o Senhor fala para José, vai para o Egito. Lembra?
Quando a trajetória começou, José foi para o Egito. Agora Jesus vai para o Egito. E nesse mesmo período, Herodes, pensando que Jesus poderia representar uma ameaça para ele, ele não sabendo quem era Jesus, mas sabendo que ele poderia ter aproximadamente até 2 anos, ele mandou que matassem todas as crianças, homens abaixo de 2 anos. E assim fez. Mais uma vez a nação de Israel chorou, a nação de Israel sofreu. Mas o propósito eterno de Deus continuou prevalecendo. Amém. Amém. Continuou crescendo. E o Senhor Jesus estabeleceu a sua igreja. Estabeleceu o Israel espiritual. Os filhos de Abraão pela fé. E o inimigo continuou levantando contra a igreja. Já nos primeiros anos da igreja, a igreja foi duramente perseguida. Apóstolos mortos, discípulos mortos, a igreja sofreu a diasporase, muitos saíram de Jerusalém, foram para outros cantos, mas o evangelho continuou sendo pregado, sendo levado. Aleluia. Mas Raquel continuou chorando, Raquel continuou lamentando. A igreja do Senhor, ela cresceu, alcançou todo o reino, o império romano. Mas as perseguições não pararam. O imperador romano, os imperadores romanos começaram a perseguir a igreja. Ser cristão era crime, portanto, eles deveriam ser mortos, deveriam ser presos, deveriam saquear os bens dos cristãos, deveriam jogar os cristãos na arena, deveriam colocar eles, crucificá-los, colocar eles com os leões, com os animais ferozes. E a igreja do Senhor foi perseguida. A igreja do Senhor cresceu debaixo de choro, de lamento. Quantos choraram? Quantos se angustiaram? Quantos morreram? Quantos sofreram para que hoje estivéssemos aqui? Mas eu quero neste momento falar para você que talvez esteja chorando. Você que conheceu ao Senhor Jesus, experimentou do Senhor Jesus, mas veio as adversidades, veio o sofrimento, e está como Raquel lamentando, chorando, se angustiando por causa das aflições, o medo de perder o filho, o medo de perder o ente querido, o medo de perder aquele parente. Quantos estão sofrendo, sendo angustiados? Talvez agora você comece a compreender essa mensagem e olhar para toda essa história que eu narrei aqui, e olhar para a história da igreja, e olhar para a sua história e diz assim: Raquel ainda continua chorando porque eu ainda choro. Raquel continua sofrendo porque eu ainda sofro. Talvez esta seja a sua reflexão. Talvez estes sejam os pensamentos que sobem à sua mente, que chegam à sua mente. Eu ainda continuo chorando. Parece que sou eu essa Raquel. A vida ainda continua dura. Os inimigos ainda continuam se levantando. Faraó ainda tentando nos matar. Herodes ainda tentando nos destruir. A Síria ainda quer invadir a nossa casa. A Síria ainda quer nos levar cativos. Muitos ainda pensando que a melhor opção é fugir para o Egito. É ir para o Egito. Outros pensando que a Babilônia ainda está a atacar. A Babilônia ainda está tentando nos destruir.
Sabe, a Babilônia talvez tenha cercado a sua casa, tenha cercado a sua família com os vícios. Talvez a Babilônia ainda tenha cercado a sua casa, a sua família, impregnando a sua mente de medo. Talvez é a enfermidade. Talvez são as opressões malignas, as tentações que têm te impedido de caminhar, e você tem chorado, e você tem sofrido, e você tem se angustiado. Mas eu quero dizer para você o que Jeremias diz, o que o Senhor diz por intermédio de Jeremias no versículo 6. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Reprime, para de chorar, coloque esperança no seu coração. Que o seu coração seja inundado de esperança. Apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz assim: olha, que permanecem essas coisas: a fé, a esperança e o amor. Nunca abandone a fé. Sabe por que a nação de Israel sempre prevaleceu? Porque eles caminharam na fé. Eles permaneceram na fé. Sabe por quê? A nação de Israel não esmoreceu, porque eles tinham esperança, porque a sua vida estava impregnada de esperança. Sabe por quê? A igreja não parou, porque a igreja do Senhor caminha por fé. Sabe por que o evangelho do Senhor chegou a você? Porque as pessoas que pregaram e viveram o Evangelho, são movidas por esperança. Você, portanto, precisa ter fé no seu coração. Amém. Você que chora, você que sofre, você que talvez esteja enfermo, chorando por causa da enfermidade, você que talvez esteja chorando por causa do vício, você que talvez esteja chorando por causa de um parente, de um amigo, talvez por causa do seu filho, você precisa de ter fé. Eu vou dizer a você o que o apóstolo Paulo disse ao carcereiro no dia que o Senhor o libertou de uma prisão: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Tenha fé em Cristo Jesus. Sabe, foram muitos os choros, foram muitos os sofrimentos, foram muitas angústias, mas nós precisamos de ter fé no Senhor Jesus para que as nossas lágrimas sejam enxugadas. Aleluia. A Bíblia diz que sem fé é impossível se achegar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam dele, é necessário que creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Todas essas pessoas que eu citei aqui, Abraão, Isaac, Jacó, Lia, Raquel, José, Benjamim, toda a nação de Israel foi movida por fé. Moisés foi movido por fé. Os pais de Moisés, ao lançar Moisés daquele rio, foram movidos por fé. Sabemos que às vezes as lágrimas vêm diante das circunstâncias, diante do sofrimento, diante da angústia, mas lembra que você tem um Deus que peleja em favor da sua causa. Aleluia. Isso é fé. Reprime o seu choro. Reprime o seu choro. O tempo de ficar de cabisbaixo chorando acabou, agora levante. Aleluia. Coloque-se de pé. Sacode a poeira e ande, caminhe movido por fé. A esperança para o ferido.
a esperança para o angustiado, a esperança, como foi dito aqui pelo pastor Gerson domingo passado, eu sei que o meu Redentor vive, a esperança. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que te chamou é poderoso para garantir a vitória. Aquele que te chamou é poderoso para te levar do outro lado. Amém, Deus. Você irá atravessar o mar, irá cantar como fez Miriam. Você irá atravessar o rio Jordão, você irá jogar por terra as muralhas de Jericó, irá celebrar o Senhor. Amém. Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Reprima o seu choro. O inimigo não poderá decretar o seu fim. O inimigo não poderá dizer para você que acabou, porque não acabou. O inimigo não pode fazer isso, ele não tem poder para fazer isso. Porque o Senhor, nesta noite, Ele diz o seguinte: reprima o seu choro. Os seus filhos voltarão. Reprima o seu choro, o teu filho voltará. Reprima o seu choro, tenha fé, tenha esperança em seu coração. O Senhor irá restaurar a sua comunhão com Ele. O Senhor irá restaurar o seu ministério. O Senhor irá restaurar a sua sorte. O Senhor restaurará os seus dons espirituais. Reprima o seu choro. Reprima. Pare de chorar. Olha para aquilo que o Senhor está fazendo. Olha para aquilo que o Senhor ainda fará. Reprima o teu choro, Raquel. Aleluia. O Senhor irá restaurar o seu coração a Ele. Se é o seu coração que precisa ser restaurado, o Senhor irá restaurar. Glória. O Senhor irá restaurar a sua saúde, trará de volta a sua saúde. Reprima o teu choro. Olha firme para o consumador da nossa fé. Olha firme para o consumador da vossa fé, Cristo Jesus. Olha para a obra de Cristo Jesus, traga à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Aleluia. Fiquem sobre os pés. A esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Porque teus filhos voltarão para os seus territórios. A esperança para o teu futuro. Como árvore Talvez o que você não enxerga agora no futuro. ainda Talvez o que que você na não consegue ver agora é a terra restauração. envelheça É a obra concluída lá na e o frente. chão Mas o Senhor diz: esta obra será abandonado, concluída. seu tronco Tentaram parar a nação de Israel, mas ela não parou. Mesmo diante de muitas adversidades, ela continuou crescendo. E ainda permanece. A glória de Deus. Então, para a igreja do Senhor.
Deus, recebe